Oi, gente. Tem de bom ânimo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal. E hoje, gente, nós vamos falar sobre o nosso casamento, sobre os preparativos, né, Cato? Sim. Do nosso casamento. E se você Decisões. Sim, as nossas decisões. E se você não acompanhou o nosso último vídeo, nós falamos sobre o nosso namoro, o pedido de namoro, como foi o pedido de casamento. E nós estamos contando aí a nossa história pra vocês. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você veja desde o início e entenda a história certinho, detalhadamente, tá bom? E é isso, vamos pro vídeo! Quando nós decidimos, né, que a gente ia se casar, nós sabíamos que tínhamos decisões importantes a ser tomadas. Entre elas, onde a gente ia morar, onde a gente ia congregar, né, porque nós éramos de ministérios diferentes. Eu era da Assembleia de Deus, do Belém, e o Rafael da Igreja de Deus no Brasil. Então, a gente estava aí nesse impasse para saber para onde a gente iria, né? E foi um tanto difícil essa decisão, porque na igreja que o Rafael era, como a gente falou no último vídeo, ele trabalhava e morava em Campinas, só que ele congregava em Itu, porque Deus tinha direcionado ele dessa forma. E o Senhor suprir as necessidades dele para ele ter condições de ficar nessas idas e vindas para estar presente na igreja. Então ele tinha muitas atividades, né, gato? Ele era e ainda é, né, baixista da igreja, fazia parte do Ministério de Louvor, tesoureiro, dentre muitas atividades, só né? um monte de coisa. E como isso foi na época da pandemia, então eu também era encarregado das lives. Era mais uma coisa. E na minha igreja, eu era regente, né, dos jovens. Eu já havia regido adolescentes, mas atualmente era regente de jovens. Tocava na banda, na orquestra, né, eu tocava violino. E dentre outras atividades que eu tinha, né, eu amava, o momento que eu estava vivendo na minha igreja, eu amava estar ali. Eu não queria abrir mão. Era uma dificuldade que a gente enfrentou. E eu falei pro Rafael o seguinte, que eu não estava disposta a sair da minha igreja, que só se Deus falasse comigo, porque eu tinha muito medo dessa mudança radical de ministério, porque eu tinha nascido e crescido na Assembleia de Deus, e a igreja que o Rafael congregava era uma igreja que eu não conhecia, era nova pra mim, porque a igreja é bem antiga, na verdade, e ela é mais antiga do que a Assembleia de Deus. Ela tem fora e dentro do Brasil, tem vários países, mas eu não conhecia, né? Então era uma mudança difícil pra mim, e aí eu coloquei isso no meu coração, que eu só iria tomar essa decisão se Deus falasse comigo, porque eu sabia que mesmo que fosse difícil essa mudança, se eu estivesse no centro da vontade de Deus para nós, eu sabia que eu ia vencer qualquer coisa, qualquer circunstâncias, né, qualquer dificuldade, adaptação, eu sabia que Deus ia estar comigo. Mas imagina eu tomar essa decisão sem perguntar para Deus, sem Deus falar comigo. Aí a gente começou a orar. Foi. Nós começamos a orar nesse propósito para saber. E tinha outra coisa que eu tinha falado pro Rafael também, que era referente à igreja, porque ele congregava aqui em Itu, e eu falava para ele assim, que era o seguinte, que eu entendia a vida que ele tinha, que o Senhor tinha direcionado ele, mas a gente como família, eu não estava disposta a todo final de semana, tipo, trabalhar a semana toda, viver em Campinas, se a gente continuasse morando em Campinas, e congregar em outra cidade, quase 1 hora de distância todo final de semana, não estava disposta. Então a gente combinou desde o início que na cidade que a gente morasse, a gente ia congregar. Então, se a gente decidisse por ficar morando em Campinas, nós iríamos congregar lá. E se a gente decidisse vir morar em Itu, nós iríamos congregar aqui. Então, isso foi um combinado desde o início para nós. E a gente falava, né, sobre mudar pra cá, e você gostava de... Sim, comecei a conhecer, né? Você começou a conhecer, você gostou daqui, né, da tranquilidade daqui. Sim. Cidade do interior, né? Eu gostei muito, gente, da cidade, é uma cidade bem tranquila, só que de início pra mim era difícil essa decisão, porque eu ia ficar longe, eu não ia ter só que mudar de igreja, eu ia ter que ficar longe da minha família. E eu sou muito apegada com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha família. Então, a gente sempre congregou juntas, imagina, foram muitos anos congregando com a minha família na igreja, sabe? Esse lado, né, de ficar longe também da minha família, era um ponto que pegava pra mim em querer ceder pra vir morar aqui em Itu. Por quê?
a gente tinha essa opção de morar em Itu, não só pela igreja, mas porque aqui em Itu, lá em Campinas, o Rafael pagava aluguel. Sim. Ele morava num apartamento, pagava aluguel. E aqui em Itu, nós não pagaríamos aluguel. A casa é nossa. Sim, porque o Rafael tem essa casa, né? A gente não ia pagar aluguel aqui. Era uma casa, gente. Quando nós pegamos essa casa, agora ela tá toda reformada, né, gato? Né, falta só o quintal. Coisa mínima. Só que quando a gente pegou essa casa, meu Deus, ela tava muito feia mesmo. Então a gente reformou ela todinha. Esse foi um dos grandes motivadores também, Sim. o aluguel. E nós pedimos conselho, nós fomos aconselhados pelo pastor do Rafael, fomos aconselhados pelo meu pastor também. A gente foi pedindo orientação para as pessoas que sabia que eram nossos líderes espirituais. Fomos aconselhados também por pessoas que nós não pedimos o conselho. Ah, mas isso aí sempre vai ter, sempre tem. Né? Mas assim, acima de qualquer opinião, nós estávamos juntos no objetivo de buscar aquilo que Deus queria para nós. Então, independente dos conselhos, a gente ainda sabia que a gente deveria dar prioridade para a opinião de Deus, para o plano que Ele tinha de vida para nós, porque agora já não era só a vida do Rafael e já não era só a minha vida. Nós dois tínhamos coisas importantes na igreja que a gente congregava, fazíamos parte de ministérios, só que agora não era mais só sobre ele e sobre mim, era sobre nós como futuro marido e esposa. Uma futura família, né? Futura família, a gente... Naquele momento. Sim, a gente tinha que saber o que Deus tinha pra nós. Um belo dia, a gente começou a orar, né? E sempre que a gente ia conversar sobre isso, o Rafael falava que ele não estava em paz no coração pra ir congregar aonde eu congregava. Chegou um ponto que eu cedi, né? Que eu falei que eu ia. Mas eu cedi primeiro, gato. Esqueceu? Lembra? Não, tá. A gente orou. Não, eu lembro. Aí, sempre que a gente conversava, você sempre falava que não estava em paz com isso. Uhum. Que você não tinha recebido uma resposta de Deus, você não estava em paz em tomar essa decisão. E aí eu cedi, gente, eu cedi. Só que aí eu acabei ouvindo um conselho que me fez mudar completamente de ideia. E eu não conselho que você não pediu. E eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Conselho de uma pessoa que você não pediu conselhos sobre isso pra ela. Sim, e era uma pessoa importante pra gente, só que esse conselho, na verdade, veio mais pra trazer mais dúvida do que ajudar, né, gato? Sim. Porque nós já tínhamos tomado a decisão. Estava sendo difícil pra mim, estava, mas depois que eu ouvi esse conselho, era tudo que eu precisava. Era aquilo que eu tava esperando pra pensar. Realmente, não é de Deus que eu... Foi um viés de confirmação pra você. Você ouviu o que você queria ouvir. Você só tava esperando que alguém falasse o que você queria ouvir. Exatamente. Aí pronto, decidi que eu não ia. Bati o pé no chão e falei, Rafael, eu não vou. Não estou disposta. Então... E isso quase custou bem caro. Quase que a gente não casa. Sim. Se a gente não resolvesse essa situação, a gente não ia casar. Tava sendo difícil, gente, porque cada um tava puxando ali do seu lado. E aí o Rafael decidiu que ele iria lá pra minha igreja, que nós iríamos morar e congregar em Campinas. Mas ele continuou sem paz no coração pra isso, sabe? Ele aceitou ali por pressão mesmo, porque eu falei, eu bati o pé que eu não ia vir. E outra, Deus ainda não tinha falado comigo, tinha também este agravante, entendeu? E pronto, aí ficamos nisso. Só que aquele desconforto, né? Decidimos, mas com aquele negócio estranho. E num belo dia, eu estava na minha igreja cultuando. O Rafael não estava lá esse dia, porque a gente de domingo quase que não vinha um pra igreja. Não, mas isso daí foi durante a semana, não foi? Não, foi no culto de domingo. Ah, tá. E aí num belo dia, o Rafael estava aqui em Itu, cultuando na igreja dele e eu lá na minha. E na palavra, o Senhor falou comigo. E gente, quando Deus fala, não restam dúvidas. Quando Deus falou comigo na palavra, eu entendi que era Ele que estava falando comigo e que era aquilo realmente que Ele queria pra nós. Naquele momento eu tomei a decisão. No culto tomei a decisão, acabou o culto, chamei meu pastor. Pastor, Deus falou comigo, isso e aquilo, estou decidida. Eu vou congregar no ministério junto com o Rafael quando a gente se casar. Ali eu tomei a decisão. Não foi uma decisão fácil, viu? Doeu muito, rasgou meu coração e teve um processo enorme depois disso. Mas naquele momento eu tinha certeza que era Deus que estava falando comigo. Então não restaram dúvidas, não eram só as vozes externas, era Deus. Então aquilo me deu coragem
pra tomar a decisão. E aí mandei uma mensagem pro Rafael, não sei se mandei mensagem ou liguei. Falei, passe aqui em casa, porque mandou era mensagem. caminho. Eu tava na igreja, você mandou mensagem. Era caminho, quando ele voltava, era caminho passar na minha casa. Aí passou em casa. Eu passava na entrada do bairro, na verdade. Era lá em cima, caminho. É. E aí chegou lá, né? Descemos, conversamos. Falei pra ele, né, como tinha sido, que Deus tinha falado comigo, confirmado no meu coração, que eu iria, que agora eu estava disposta. E foi daí que a gente decidiu morar nessa casa, que atualmente nós moramos. Sim. A gente começou o processo de reforma dela. Sim, a gente começou a reformar ela, acho que... E tudo isso, tipo, a gente decidiu faltando, tipo, 2 meses pra casar. Sim. A gente já tava com tudo marcado e a gente tava ainda nesse impasse de... Foi difícil. O que a gente vai fazer, vamos pra onde, vamos ficar, a gente vai. Eu lembro que às vezes o Rafael voltava da igreja, que de vez em quando de domingo ele sempre passava em casa no final do culto, ele passava em casa, né? E a gente ia no carro conversar sobre os nossos planos, alinhar os detalhes. E eu chorava, né, gato? Eu chorava, não, mas... Meu Deus! Gente, olha... Deus o livre, é difícil. Por isso que no outro vídeo o Rafael falou sobre o jugo desigual. Que o jugo desigual também está no sentido de você ser de ministério diferente. Por quê? Exatamente. Você está disposto a abrir mão se o Senhor direcionar vocês para um ministério que não é o seu, de um dos dois, né? E que o outro não queira ir? Você está disposto a fazer esse sacrifício? Porque tem gente que talvez mesmo Deus falando não vai estar a fim de obedecer. Exatamente. Então, se você está... namorando, se envolvendo com alguém que é de outro ministério, vocês dois, tanto o homem quanto a mulher, tem que ter a consciência de que no momento que vocês forem buscar essa direção para Deus, alguém dos vai dois ter vai que ter abrir que mão. ceder. Alguém vai ter que abrir mão. E os dois vai ter que estar disposto a ouvir a voz de Deus Sim. e a seguir de acordo com aquilo que ele quer. E não é, gente, não é uma coisa fácil. Então, se você já aí no seu coraçãozinho não pretende mudar de ministério, não tem esse desejo, essa não foi uma das minhas petições pra Deus, tá? Eu não envolvi esse lance de ministério, acho que por isso que veio assim, né? Mas eu ainda falo pra ele, eu ainda falo pra ele que hoje, gente, eu faria tudo de novo pelo nosso casamento, sabe? Pela nossa vida juntos, eu não abriria mão, eu faria tudo de novo. Mas... ore ao Senhor, e se você não tem o desejo de mudar de ministério um dia, não vá procurar a pessoa de outro ministério. Procure aí na sua igreja mesmo, no seu ministério, para que você não precise ter que talvez abrir mão. Exatamente. Quando a gente fala de jugo desigual, é muito além de um ser da igreja e o outro não. Sim. Se ela tem uma doutrina, por exemplo, de usar saia e a minha igreja não tem. Inclusive, pra Brenda, isso foi estranho no começo, que ela via as meninas cantando de calça lá em cima. Gente, era um absurdo, de brincão. E tudo mais. Falei, gente, esse povo não é crente, não. Eu achava muito estranho, gente. Foi uma mudança assim, porque na igreja que eu era é bem tradicional, e na igreja que nós somos agora, não tem os usos e costumes da Assembleia, né? As mulheres usam saia, vestido, calça, usam brinco. Indo decente, tá tudo certo. Exatamente, foi o que a gente falou no outro vídeo. Hoje eu entendo que decência e usos e costumes são coisas diferentes. Se você está de calça ou de vestido, desde que você esteja decente para prestar o seu culto a Deus, pouco importa se você tá de calça ou de saia. Nem Deus se importa com isso. Foi difícil pra mim no começo, foi uma barra, assim. Eu até hoje, gente, vai fazer 4 anos, eu ainda estou em processo de adaptação, mas obviamente que hoje é muito mais fácil do que foi no começo. Sim. Aí passamos por isso, decidimos que íamos vir para cá, íamos congregar aqui, e chegou no casamento. Sim, aí a gente fechou a nossa chácara. Lua de mel. Lua de mel, a gente foi pra um lugar lindo, que foi, pela primeira vez, eu fui pra um país, é Nordeste, né? Lá? Não é país, né, gata? Você quase falou país. Eu fui pra um estado do Nordeste, a gente foi pra Porto de Galinhas, Maragogi. A gente tava na pandemia, a gente desceu em Recife. Alugamos um carro e de lá a gente foi pra Maragogi. Ficamos 3 dias em Maragogi. Fizemos mergulho pela primeira vez. Foi a tua primeira vez?
Foi, de mergulho foi. Primeira vez a gente fez mergulho. Em Maragogi também foi a minha primeira vez. Gato, tem aquele lance lá do mergulho que eu perguntei pro homem, pro instrutor, se eles tinham lavado a máscara. Ele disse que tinha. Tinha. Molhou na água, assim, só. Porque eu tava meio que com nojinho, né, gente? Imagina, um monte de gente colocou a boca lá no negócio e ele falou que tinha, mas duvido. Ah, com certeza. Ele lavou ali na água salgada. Foi muito especial, gente, a nossa lua de mel, porque além de ser a nossa primeira viagem juntos, a gente conheceu um lugar novo juntos. Sim. A gente fez coisas que pela primeira vez juntos mergulhamos. Então foi incrível, gente. E as praias do Nordeste são simplesmente incríveis. Nossa, foi um paraíso. Foi muito Tinha top. piscina natural, água quentinha, nossa. Isso. Aí, depois de Maragogi, nós fomos para Porto de Galinhas e no meio... E nesse trajeto a gente foi parando em algumas praias que tinha no meio do caminho. Foi. E foi muito bom, foi muito, muito top, principalmente as praias privadas que a gente tinha que pagar uma taxinha para entrar. Foram muito bonitas, água quentinha. Aí em Porto de Galinhas eu fiz a reserva errada, né? Eu acabei nem reservando. Era pra eu fazer a reserva em Porto de Galinhas, mas eu fiz na cidade vizinha. Foi, e foi Em o melhor erro da vida. Maracaípe. Nossa, a gente foi em Maracaípe, num A gente lugar... ficou num resort lá em incrível. Maracaípe. A gente abria a porta do quarto, dava de Tava frente no pro mar. mar. É. Nossa. Aí do lado, perto, tinha uma piscina natural, tinha restaurante dentro. Sim, e quando a gente não queria sair, a gente mandava mensagem no restaurante, eles traziam a comida na porta do nosso quarto. Sim. Porém, a gente passou mal. Foi, mas a gente passou mal comendo camarão Foi. Nesse trajeto até nesse Maracaípe. trajeto de Maragogi até Maracaípe. Nossa, gente, passei muito mal. Nós dois Vomitei. passamos muito mal. Você Eu também não vomitei, Ficou com mas eu fiquei com piriri, diarreia. foi. E pensa, na lua de mel, Passamos os por dois isso. passando mal. A gente ficou, acho que um dia inteiro trancado dentro do quarto, Foi. porque a gente não tinha forças pra sair. Assistindo filme no celular, série, Foi. na Netflix do celular. Foi porque a TV do resort não tinha Netflix. Sim. Mas foi muito bom. Nossa, foi incrível a nossa lua de mel. O meu sonho é refazer esse trajeto da nossa viagem de lua de mel, porque, nossa, foi incrível. Se eu for só pra Maracaípe, já... Sim, Pra aquele resort sim. que a gente ficou em Maracaípe, já... Eu também tô satisfeita se a eu já gente fico só em Maracaípe. satisfeito. Eu gostei mais de lá do que de Maragogi, porque a gente saía do resort, assim, a gente andava um pouquinho, Nossa. tava no mar, a gente chegou ali na areia, se a gente fosse pra esquerda, a gente chegava na praia, normal, mas se a gente andasse uns 15 minutos. menos 10. até, acho que uns 10 minutos pra direita, assim, Na a gente areia. chegava em numas piscinas naturais. Dava pra ver os peixes, assim. Sim, Eu vou deixar uns você- videozinhos e fotos A gente aqui. ficava sentado lá nas piscinas naturais, os peixinhos chegavam assim na perna da gente. Foi muito bom, foi muito Foi. gostoso. E nessa piscina natural, como a praia meio que também fazia parte do resort, não tinha ninguém querendo vender nada pra gente. E uma Verdade. coisa que me incomodou em Maragogi é que a cada 5 minutos aparecia Nossa, alguém vendendo. Quer comprar um azulejo? É mais do que, Quer como- muito sei mais do que- que em São Paulo. Nossa, muito muito mais. E muitas crianças, né, gato? E muitas Crianças e crianças. adolescentes trabalhando na praia, gente. Que triste, né? E não era nem final de semana, era dia normal. Dia normal era da dia de semana. semana. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui nós vamos abrir a porta. Aí tem uma varandinha, né? A nossa rede. Aí. Vem, gatinho. A gente vem aqui, né? Aqui é o local. Bem grandão. Aí a gente vem vindo. Tem lugar
lugar ali, ó, nessa cabaninha de fazer massagem. Lá na frente tem piscina, restaurante, isso tudo dentro. Pra descer, e tem aquele ali pra descer também. Isso tudo dentro daqui do lugar, da pousada. Tem uma fazendinha, a moça falou, da recepcionista, com animais, que ela falou que é quase um zoológico. E quem vem aqui, a gente pode ir de graça. Ó, aí aqui dá na praia, ó. Ah, é. Ali mais pra frente é aberto, você entrar no mar, né? As ondas aqui são mais agitadas do que lá em Maragogi, né, gatinho? Aqui a gente viu o pessoal com prancha, lá em Maragogi a gente não viu prancha, porque lá é bem calminho o mar. Agora, voltando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso casamento no civil e no E a cerimônia, né? No civil, gente, foi muito engraçado, porque era bem cedo. Tava pra 11, não era? Não, 10 e pouco eu acho que era. E eu marquei cabelo e maquiagem nesse dia. Não, foi só a maquiagem, né? Foi. Não, você fez cabelo também. Foi? Você tinha alguma coisa do cabelo, sim. Mas eu acho que eu que arrumei meu cabelo. Eu marquei maquiagem com a minha... Como que chamava? A menina que ia fazer o meu dia de noiva, né? Esqueci o nome que fala. Maquiadora. Com a maquiadora, mas tem outro nome. E aí, eu fui cedinho, só que atrasou pra acabar, não foi? A maquiagem, alguma coisa assim? Um pouco. Aí o Rafael chegou com a cara desse... Porque se tem uma coisa que esse homem aqui não tolera, é atrasos, tá bom? Chegou com a cara desse tamanho. E o fato dele estar muito irritado me irritou também. Né? Isso acontece até hoje. Quando ele tá muito irritado, ele consegue me irritar. É só não me atrasar. E aí, filha, o que aconteceu? Rolou um desconforto ali no carro, no caminho pro casamento. Gente, eu até pensei em desistir. Pensei, não vou mais casar com esse homem, não, porque ele tá me irritando no dia do casamento. Você também tinha me irritado? A gente tinha irritado um ao outro. Aí pensa, né? Fomos, casamos, mas os dois meio assim, sabe? Contrariados. Você vê o vídeo do casamento, tá os dois com cara de... Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui. Se eu conseguir, eu ponho. Mas se eu não colocar é porque não deu certo. Mas foi engraçado, porque olha, se não rolar uma tretinha, né, gata? E aí depois, a gente casou primeiro no civil e a gente não foi já morar junto, não. Primeiro eu queria casar no religioso, né, que é a bênção dos pastores. Aí a gente foi alguns dias depois? A gente casou no civil dia 10. Foi uns 4 dias depois a gente casou. Uns 4? Foi por aí. E nós não casamos na igreja, né? Não, até porque tava tudo chácara. Fechado. Dava pra gente casar na igreja, mas a gente quis casar numa chácara. A gente achou uma chácara linda, gente, maravilhosa. A gente pagou o quê? R$1.500. Não foi? Foi. Porque tava na pandemia. Só que assim, só podia 30 pessoas e depois eles subiram pra 40. Então foi um casamento bem enxuto, mas foi maravilhoso, gente. Foi muito ainda bem especial. ainda bem que foi assim, porque senão eu tinha falido de comprar comida para as pessoas, gente, que a Brenda eu ia queria. Convidar a igreja inteira. Queria Minha convidar lista a igreja tava dando inteira. mais de 200 pessoas, eu acho. Sim. Eu queria, porque eu conversava, sempre conversei com muita gente. Não, eu queria o povo lá, entendeu? Só que conversar acabou... não quer dizer que você tem intimidade. Pois Nem é. que a pessoa se importa com você. Aí acabou que só dava pra 30 pessoas, nem a nossa família toda. A gente dividiu, não foi? Graças a Deus. A gente dividiu, não conseguimos convidar a nossa família toda, mas tiveram tias minhas de Brasília que eu convidei só pro casamento online. A gente fez casamento online também. Sim, fizemos uma live. Fizemos ao vivo para as pessoas que não podiam Tá no meu estar. canal, inclusive. Pra assistir, né? E algumas tias, gente, falaram que ia se arrumar
ficar bem lindas pra assistir o nosso casamento. Eu achei isso muito lindo, muito especial. Porque elas compreenderam que não é porque a gente não queria. Gente, se eu pudesse, a minha família toda tava lá, todos os meus parentes. Mas era um momento delicado e não tinha o que a gente pudesse fazer. Ou a gente fazia assim, ou não casava. E pra gente não era uma opção não casar. Sim. Naquele momento, a gente queria casar. Então a gente teve que sacrificar. E muita gente foi muito compreensivo, mas muitos também muita não gente foram. não foi. Muita Teve gente que parou de nem falar com a gente. agradeceu Sim. pela gente mandar o convite do casamento online. Isso foi uma coisa que na época me deixou bem chateada. Achei assim uma falta de Consideração. Poxa, né? É. A gente tava num momento delicado do mundo. Não era só eu, Brenda e Rafael. Mas tudo bem, né? Nosso Essa é uma casamento coisa... praticamente só teve padrinhos. Padrinho, o que compunha inclusive até os padrinhos entrar, quase não tinha convidado sentado. Não, eu acho que até os padrinhos entrarem e sentarem, eu acho que tinha 3 ou Tinha 4 pessoas poucas sentadas pessoas, ali. sim. O resto era tudo Exatamente. padrinho. Exatamente. Então, foi um momento delicado, entendeu? Se fosse hoje, eu não convidaria a igreja toda novamente. Só que eu convidaria toda a minha família, né? E a família dele também. Não, aqueles que você é próximo, né, gato? Então seria quem eu convidei. A pessoa não faz questão de falar comigo, não vou convidar pro meu casamento. E foi isso, gente. Isso é engraçado. É verdade. Falando agora sobre o nosso processo de mudança, né? Nós começamos a reforma Sim, da porque nossa... nós casamos, mas a gente não mudou pra cá assim que a gente casou. Isso. Até porque a casa não estava pronta ainda. Então nós casamos e tal, mas nós ficamos morando no apartamento que eu alugava lá em Campinas. E continuamos congregando aqui. Que é E que eu falei continuamos que eu não ia... congregando aqui. Ai, Pois é engraçado. Mas a gente vinha gente, quem ia tocar e acabou. E nessa época tava tendo 2 cultos, não tava? De manhã de e de manhã noite. e à noite. O que ajudava, né? A gente vinha de manhã e ia embora. Normalmente sim. Mas às vezes a gente, uma outra vez a gente ficava à noite também. Sim, só Quando que precisava de ajuda, alguma coisa assim. ficou muito ruim porque a gente não conseguia acompanhar a obra, sabe? A gente Sim. teve que deixar essa responsabilidade com a mãe do Rafael e Sim. ficou assim E difícil. ficou difícil. E ela também, minha mãe já é uma senhora, né? Ela tem seus 70 anos. Mas ela, gente, é 70 anos, mas a bichinha, viu? Nossa, é tem mais- vida, viu? Se é mais ativa que eu. Ela é mais ativa que nós dois juntos. Uhum. Nem parece que tem a idade que e ela ela tem. escolheu isso também, né, gata? Sim, ela escolheu. Ela quis, a gente não... Só que eu não gostava de deixar tudo na mão dela pra ela resolver. Eu Sim. ficava sempre mandando mensagem, perguntando como é que tava, perguntando se tava dando tudo certo, mas aí eu via que ela tava ficando estressada e cansada, o que que a gente fez? Catamos nossas trouxas E fomos morar na casa da minha mãe. no fundo da casa dela, que lá tem uma edícula no fundo da casa dela, Sim. com 2 cômodos, né? 2 cômodos. A cozinha junto com sala, 1 quarto e o banheiro. Aí a gente Sim. tomou essa decisão de morar um Até, tempo. até por causa do dinheiro, né? Sim. Porque a gente pagava um valor meio alto de aluguel, porque gente- eu morava num bairro bom em Campinas. Era quase 3 mil reais de aluguel e condomínio. Era muito caro, gente. E a gente somando tava... aluguel e condomínio dava quase 3 mil. E esse dinheiro a gente poderia estar usando na obra, né? Porque Exatamente. é muito caro fazer reforma, gente. A casa, A gente não fez uma reforminha. uma reformona. A gente só aproveitou as paredes quase. Não, nem todas as paredes. Nem Teve todas as parede que a paredes. gente teve que refazer. Exatamente, teve. Principalmente Nossa as Senhora. do quintal que a gente não terminou ainda. Sim, Justamente por isso, porque teve que refazer as paredes. foi. Aí a gente mudou pra casa da tua mãe. Foi um momento assim... Nossa, a gente ficou sem fogão, né? Lembra? A gente vivia na air fryer.
na airfryer na air e fryer comer e na na casa da panela mãe elétrica. dele. E na panela de arroz elétrica também. Sim, mas a gente se sentiu um pouco desconfortável de estar dando esse trabalho, Nossa, eu sabe? me sentia muito Era desconfortável. difícil. Aí de vez em quando a gente ficava inventando nossas comidas lá na airfryer, Sim. na panela elétrica pra gente... Sem falar que a gente vivia no meio das caixas, né? Porque imagina Sim. que a gente saiu de um apartamento que tinha tudo. 2 quartos tinham lá, o Tinha escritório, 2 quarto, quartos, sala mas era normal. um apartamento arrumadinho. Era. Pra ir pra uma edícula. Era bem Que tinha um quarto e a sala conjugada com a cozinha. Então a gente vivia em cima das caixas. Teve uma época... E o nosso plano, desculpa te cortar, mas o nosso plano era o quê? A gente vai e fica umas 2 semanas só. Foi. Que era o tempo que a gente achava que ia terminar. Ficamos 2 meses. Aí chegou um tempo, gente, que o Rafael começou a surtar dentro de casa. Porque a nossa casa não parecia uma casa. A gente tinha um colchão pra dormir e um monte de caixa espalhada. Tá estressado, porque não tá achando as coisas. Não vou fazer mais café. Precisamos deixar registrado esse momento, gatinho. Vai fazer o café agora? Vai? Achou tudo que precisava? Quê? Nervoso, às 9h44 da manhã. Aí, o que uma boa dona de casa não faz? Milagre, né? Fui, coloquei todas as forças que eu tinha e consegui deixar a casa mais arrumadinha, não fui? Arrumei o sofá. E nessa época que a gente tava morando lá, eu parava de trabalhar e vinha aqui pra casa pra Gente, lixar a parede, descascar a parede. porque tinha uma parede aqui que a tinta, ela descascava. Então, tipo, você puxava assim a tinta, ela saía da parede. E não dava pra passar uma tinta por cima, porque senão a tinta nova ia soltar a tinta antiga e ia descascar. E o que a gente podia fazer pra economizar, gente, que a gente sabia fazer, a gente fazia. A gente ficava com os pés inchados, não era, gato? De tanto descascar a parede. É tanto que a nossa família nos ajudou também. Ai, mas vencemos. Vencemos. Algumas coisas a gente terminou, tipo, ano passado. Tipo, pintar a frente, porque a garagem, a gente não mexeu na estrutura da garagem. A gente trocou o piso. Foi um piso horrível. Colocamos um piso horrível na garagem e no fundo. O piso era bonito. Era, mas ele é horrível de limpar, Mas gente. aonde o pneu passava assim na garagem, ele ficava preto. Eu me acabava pra limpar esse piso e a gente E dava 2 segundos, ele já tava sujo de novo e não limpava. Tinha mancha que não saía de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Tivemos que trocar o piso. Gastamos 2 vezes. Nossa. Então, gastamos 2 vezes. E nessa segunda reforma da garagem, a gente mexeu na estrutura da garagem. A gente aumentou ela. Foi, que era bem pequena. Era bem pequena. Não cabia o nosso carro atual. Que antes eu tinha um carro hatch, hoje a gente tem um carro sedã. E antes da gente fazer essa reforma, a gente deixava o portão tipo, um pouquinho aberto, assim, passando a corrente, porque era o que tinha. Sim. Aí tivemos que trocar o portão. Trocamos o portão, a gente puxou a garagem pra frente. Colocamos o portão fechado pra dar mais privacidade. Portão basculante, automático e tudo mais. Foi muito boa essa reforma, essa parte. Sim, mas a reforma ainda não acabou. Não, né? Mas eu acho que a gente não vai fazer mais nada Tem coisas demais, tipo gato. assim, ó. Aqui, ó. Gente, olha, a lâmpada com o fio pendurado. Não sei se tá aparecendo, mas tá ali, ó. Não é uma coisa que me incomode Ali, tanto, mas o Rafael se incomoda demais, né, gato? Eu me incomodo demais com uma lâmpada com fio pendurado. Depois a gente vira a câmera e a Brenda mostra. Sim. E me incomoda bastante. Mas é mais acabamentinhos, gato. O grosso, Sim. já fizemos tudo. Ano passado a gente terminou a área solar, né? A área de luz que a gente tem. Eu mostrei no E tem Instagram.
E tem o quintal também, que falta pintar. Sim. Trocar calha e pintar, que tem uns lugares lá que ainda dá infiltração. Então tem que tratar essas infiltrações. E, gente, eu tô sempre mostrando essas atualizações lá no Instagram, tá bom? Então, se ainda você não me Segue ela. Universo da Bre, tá bom? Vai lá acompanhar a nossa vida em tempo real, que a gente sempre posta alguma coisinha do nosso dia a dia, né, gato? Uhum. Então é isso, gente. A gente tava aqui tentando refletir, a gente tinha esquecido de alguma coisa, a gente não montou um roteiro pra esse vídeo, então a gente foi fazendo de acordo tanto que ele ficou meio desorganizado. da ordem dos fatos, mas a gente fez o que a gente foi lembrando. Uhum. E esse não é o último vídeo que a gente vai aparecer aqui falando sobre a nossa vida, sobre aquilo que o Senhor fez. A gente pode fazer outros vídeos, inclusive depois. A gente quer trazer outros temas de vídeos. Coloquem aí sugestões pra gente fazer juntos vídeos pra vocês, dúvidas que vocês tenham. Deixa dúvida aí no tenham. comentário se você tem alguma dúvida. Algo que vocês queiram que a gente fale. E a gente vem aqui fazer um vídeo respondendo perguntas, falando mais detalhado sobre algum assunto que vocês queiram saber, né? E é isso. E é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da nossa história, né? E ficamos muito felizes, gente. Eu fiquei muito feliz em compartilhar isso com vocês, né? Porque quem assistiu os testemunhos da minha vida sentimental desde o começo, quem viu o vídeo anterior, o primeiro que nós gravamos juntos, que o Rafael contou também um pouco da história dele, sabe da onde o Senhor nos tirou e a obra linda que o Senhor fez na nossa vida, porque nós passamos por altos e baixos na vida sentimental, em relacionamentos, mas o Senhor nos deu uma nova oportunidade, reescreveu uma nova história e hoje nós vivemos um novo tempo. Tempo esse, gente, que sempre quando eu penso da onde Deus me tirou, eu penso o quanto eu preciso ser grata, o quanto Deus me ama e nos ama. Duas pessoas desiludidas que se uniram e hoje vivemos as promessas do Senhor. E isso é maravilhoso, né? Sim. E nós sabemos que devemos isso tudo a Deus, porque sem Ele nada poderíamos fazer, né, gato? E nós somos dele. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, gente. Clique em gostei pra nos ajudar a crescer, a fazer com que o nosso canal seja... Com que o YouTube, né, indique o nosso canal pra mais pessoas. Lá vem elas de novo. Não. Ai, só pela graça. E se você é novo por aqui, o meu nome é Brenda Cruz. E esse aqui é o meu esposo, Rafael Esbriça. Brenda Cruz Esbriça, né? Obviamente. Nós somos casados, vai fazer 4 anos e a gente contou um pouquinho da nossa história aqui pra vocês. E ativa o sininho, gente, pra toda vez que a gente postar, o YouTube te notifique e você não perca nenhum conteúdo. Deus abençoe a sua vida. Se você quiser deixar aí também um trechinho da nossa história, nós iremos ler com muito carinho aquilo que o Senhor também fez. Um trecho da história deles, né? É, um trecho da sua história, da história deles. Não, você falou se você quiser deixar um trecho da nossa história. Não, eu falei da sua. Não. Bom, então, corrigindo, se você quiser deixar um trechinho da sua história, nós também iremos ler com muito carinho e saber também aquilo que o Senhor fez na sua vida, né? Isso aí. Um grande beijo no seu coração e Tchau. tchau!